Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Raba Pai, graça e paz, igreja! Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste no Facebook, ao vivo agora no YouTube também. Você que me assiste no nosso site, graçaeapostolado.com. Você que me ouve agora na rádio mgaonline.com. Graça e paz a você que está debaixo deste apostolado. Aos pastores, pastor Luiz lá de Capivari do Sul, novo MGA lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul já tem 2 ministérios, em Caçapava do Sul com o pastor Heitor Fonseca e em Capivari do Sul com o pastor Luiz do ladinho de Canoas. Muito maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas ao novo MGA em Capivari do Sul, Rio Grande do Sul. Pastor Luiz. Graça e paz a todos os pastores também que estão debaixo desse apostolado e graça e paz aos grupos, vários grupos MGA de WhatsApp, onde temos mais de 600 pessoas nos grupos que recebem a graça apostolado. E também quero uma salva de palmas ao Senhor para um pouquinho, porque a rádio deve ter uns 6 meses, não tem uns 6 meses mais ou menos. Já passamos de 33.500 visitas na rádio MGA online. Uma salva de palmas ao mover de Deus. Mais de 33 mil pessoas têm ouvido a rádio MGA. A rádio não tem um ano. Coloque a mão na sua Bíblia aí e faça uma confissão de fé comigo. Diga assim: a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E não voltará para ele vazia. Me será revelada. Diga: eu creio, por isso eu falo. Amém. Cadê o tema, Jaque? Está na mão? A doutrina não está acima da manifestação de Deus. Digam comigo: a doutrina não está acima da manifestação de Deus. Quem tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Mas Deus não é uma Bíblia. Consegue entender isso? Deus não é uma Bíblia. A Bíblia é um livro que contém vários livros proféticos, divinos, inspirados por Deus. A palavra Bíblia vem de biblioteca. Bíblia, biblioteca. Vários livros em um lugar. O que é uma biblioteca? É um lugar onde tem vários livros. Biblioteca. Bíblia é um lugar, é um livro que tem vários livros. Bíblia. Quem entendeu? Mas a Bíblia não é Deus. Você precisa entender isso friamente. Friamente. A Bíblia não é Deus. Nela contém a palavra de Deus. Uma carta de Deus. Uma carta que Deus enviou aos judeus, no passado na lei. Uma carta que Deus enviou aos gentios, na graça, nessa nova aliança. Uma carta, mas não é Ele. Eu posso te enviar uma mensagem por WhatsApp, por e-mail. Eu posso te enviar uma carta. Remetente e destinatário. Remetente, Marcos Gomes. Destinatário, Ministério Graça e Apostolado de Santo André. Eu envio uma carta para vocês. Aquela carta é um papel. Não sou eu, é um papel. Pode rasgar, pode colocar fogo, pode amassar. Consegue entender? Você tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia? Diga: mas a Bíblia não é Deus. Diga: nela contém a palavra de Deus. Consegue entender?
Diga comigo, a doutrina não está acima da manifestação de Deus. A doutrina. Os judeus receberam uma doutrina através de Moisés. A lei, os mandamentos. Isso era uma doutrina. Não era Deus. Guardarás os meus sábados. Isso é uma doutrina. Para o povo de Israel. Era uma doutrina. Não era Deus. Era uma doutrina. Alô? Quer ver você entender isso facilmente? Não foi uma doutrina que abriu o Mar Vermelho. Foi Deus. Uma doutrina não pode dividir águas. Consegue entender isso? Não foi uma doutrina que abriu o mar. Está escrito que Deus soprou um forte vento oriental e dividiu as águas de um lado para o outro. Não foi uma doutrina. Foi o poder de Deus. Foi uma manifestação de Deus. Havia uma doutrina para o povo de Israel. A lei. Há uma doutrina para a igreja, para os gentios, a graça. São duas doutrinas diferentes, mas não é Deus. São doutrinas. Presta atenção. Vou falar de 3 pessoas. Uma pessoa não vive nem da lei e nem da graça. Não tem doutrina nenhuma. Outra pessoa vive da lei, guardando a lei, guardando os mandamentos. Uma outra pessoa vive em graça, debaixo do apostolado. 3 tipos de pessoas diferentes. Uma, nem a lei, nem a graça. Outra, a lei. E a terceira pessoa, a graça e o apostolado. Uma sem doutrina. Outra com uma doutrina da lei. E a terceira pessoa com a doutrina da graça. Isso não tem nada a ver com Deus. São doutrinas dos homens. Tem doutrina certa e tem doutrina errada. O que significa a palavra doutrina? Tem caneta aí? Ensino. Doutrina, ensino. Sã doutrina. Sã ensino. Perfeito ensino. Então existe pessoas que está debaixo de uma doutrina equivocada, errada, e existem pessoas que estão debaixo da doutrina certa. Glória a Deus. Mas a doutrina errada não é Deus, e nem a doutrina certa é Deus. Porque Deus, João 4:24, Deus é Espírito. Não me canso de dizer isso. Deus não é uma doutrina, nem de Moisés, nem de Paulo. Deus é Espírito. Está entendendo? Você está entendendo? Diga comigo, Deus é Espírito. Diga, Deus é um Espírito. Diga, Espírito Santo. Deus é um Espírito. Você não vai ver um Espírito com o olho. Moisés queria ver Deus. E então o Senhor ia passar e falou, Moisés, você não pode me ver e viver. Se você me ver, você vai morrer. Ninguém pode ver Deus. Então, Moisés, entra naquela fenda. Tinha 2 rochas, Moisés entrou na fenda. Vire-se para lá. E a Bíblia diz que Moisés virou o rosto e Deus passou por trás dele. Um espírito passou por trás de Moisés. Quem está entendendo? A Bíblia dá umas dicas de como é Deus. Atos capítulo 9, quando Deus, em Jesus, se manifestou a Paulo, um raio, uma voz forte, uma luz, e Paulo caiu. Não vê o rosto. Por isso que 1 Timóteo 6, Paulo disse, aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver a ele. Uma salva de palmas. Ninguém viu, nem pode ver. Então com Moisés, Deus disse, vire para lá, Moisés, você não pode me ver, senão você vai morrer. Moisés virou assim e Deus passou por trás dele. Para Paulo, uma forte luz, um raio apareceu a Paulo. E então ele não viu o rosto, mas ele ouviu a voz.
Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Deus fala. Deus é um espírito que fala. Ele falou com Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés. Muitos ouviram a voz de Deus. Josué capítulo 1. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Josué 1, verso 1. Levanta-te, tu e meu povo, e passa esse Jordão. Josué 1, 2 e 3. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Ninguém te poderá resistir. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Então Deus é um espírito que fala. Ele falou com Abraão. Ele falou com Isaac. Ele falou com Jacó. Diga comigo e escreva. Diga: Deus não é uma doutrina. Diga: a doutrina fala de Deus. Diga: mas não é Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? A doutrina fala de Deus. Em graça você é mais do que vencedor. Agora nesta nova aliança o Espírito Santo habita em você. Na graça você é um abençoado. Isso é uma doutrina, mas não é Ele. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Para mim entrar no meu assunto? Para mim não, né, filha? Para eu. Para eu entrar no meu assunto? Diga comigo: a doutrina não está acima da manifestação de Deus. Só me dá um sinal quem está entendendo até agora aqui. Está claro aí? Então escreva uma frase no seu caderno. Diga bem forte: Deus. Não, tem que ser forte. Deus. Diga: cada um tem a sua experiência com Ele. Deus. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e os serafins voavam de um lado para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é Deus. Isso não é doutrina. Isaías disse: eu vi o Senhor. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel estava na beira do rio Quebar e o anjo apareceu, e aquele anjo representava Deus. E Ezequiel disse: quem és, Senhor, que fala comigo? E Paulo em Atos 9: quem é, Senhor? Ou como quem é? Você fala Senhor, então sabe quem é? Havia um conflito da mente humana com a mente espiritual, a mente carnal. Quem é, Senhor? E o Espírito sabia que era Ele, porque chamou de Senhor. Pegou? Chamou de Senhor. Como é que eu falo quem é André? Ué, se é o André, por que eu falo quem é se eu sei que é o André? Prepare suas mãos. Por isso que Paulo disse em Romanos 8,16 que o Espírito testifica com o seu Espírito. Por isso que sabe quem é. Porque testifica com o Espírito. Diga comigo: Deus. Cada um tem a sua experiência com Ele. Doutrina da lei de Moisés para os judeus. Romanos 10,4. O fim dessa lei terminou em Cristo. E nós, gentios? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas até aí, são doutrinas. Dá um sinal quem está entendendo. Está entendendo? Romanos 10,4. Doutrina, o fim da lei. Isso é doutrina. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso é doutrina. Não é Deus, é doutrina. Só quem está entendendo. Agora abre aí 1 Coríntios 12. Aí você vai ver que Paulo não fala só de doutrina. Diga: Paulo não fala só de doutrina. E nem poderia, né, abençoado? Porque a doutrina não é Deus. A doutrina diz que em Cristo você está abençoado. Alô? Efésios 1,3. A doutrina em graça diz que você é salvo. Efésios 2,8. A doutrina em graça diz que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. A doutrina em graça diz que você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Mas isso é uma doutrina. Isso não é Deus.
1 Coríntios 12, verso 7. Vê se a sua Bíblia diz aí. A manifestação de Deus, que é Espírito, é dada a cada um para o que for útil. A manifestação não de uma doutrina, a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito. Não gosto de usar teologia, mas no grego, phaneroses, manifestação. 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 A Bíblia é enfática em deixar claro, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é um Deus que se manifesta. Preciso falar que ele apareceu numa fornalha que o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Eu preciso falar que ele se manifestou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu preciso falar que ele apareceu a Daniel na cova dos leões. Eu preciso falar que ele andou sobre o mar. Eu preciso falar que ele abriu o mar vermelho. Eu preciso falar o que dele para te provar que ele se manifesta. Eu preciso falar que ele nasceu de uma virgem. Como é que alguém nasce de uma virgem? Pergunta isso para um médico. Pergunta para a ciência. Como que alguém pode nascer de uma virgem sem relação sexual? Está lançado aí. Pergunta. Vai no Wikipédia. Vai no Google. Pergunta como é que faz para nascer alguém sem relação sexual. Como é que nasce? Eu sei como é que nasce. Através de uma manifestação do Espírito Santo. Eu já li Mateus capítulo 1. Porque o anjo Gabriel disse para José: Ô José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ô Maria, José não tem outra não. Ô José, Maria também não tem outro não. Pode ficar em paz. Mateus 1, o anjo Gabriel apareceu a José em sonho. Se tiver escrito. Interessante, Ezequiel capítulo 1. Para Ezequiel não foi sonho. O Gabriel foi lá na beira do rio conversar com Ezequiel. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 10. O Gabriel foi lá falar com Daniel. Mas para Mateus apareceu em sonho. Qual o problema? Nenhum. Deus é Deus. Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. Ponto final. Deus é Deus. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. Efésios 3, 20. Para ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Lendo na Bíblia eu descobri. A única coisa que Deus não pode fazer. Hebreus 6, 18. Mentir. É impossível que Deus minta. Se ele diz que você é salvo pela graça, você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Isso não é mentira. Se ele disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, isso é verdade. Ele não pode mentir. Ele disse isso pela boca de Paulo. Ele falou pela boca de Moisés e todos creram. Ele falou pela boca de Davi e todos creram. Ele falou pela boca de Paulo e nós cremos. O Espírito Santo veio falar com vocês através de mim que a doutrina, abre um parênteses, seja ela qual for, vírgula. Tem gente que guarda o sábado. Tem gente que faz jejum. Tem gente que sobe no monte porque Elias subiu no monte. A Bíblia diz que Abraão subiu no monte e por aí vai. Pessoas sobem no monte para buscar a Deus porque na Bíblia diz que pessoas fizeram isso. É uma doutrina. Para você é errado, para o outro é certo.
Eu não estou nem aí com quem sobe no monte ou com quem sobe na árvore, eu não quero nem saber. Para mim não muda nada. O meu entendimento diz que o Espírito Santo habita em mim. Coríntios 3,16, então não preciso ir no monte buscar ele porque ele está em mim. Mas Romanos 14 diz que o fraco na fé não tem esse entendimento ainda. Paulo disse, recebei-o sem condená-lo em questões discutíveis. Se foi no monte ou se foi aonde, em outro lugar, Paulo falou, não perde seu tempo com essas coisas. Tito 3,9, evita questões tolas, ficar debatendo. Tem gente que fica discutindo se pode falar aleluia, se não pode. Eu tenho mais o que fazer, irmão. Não, porque Paulo nunca disse aleluia. É? Paulo nunca disse que eu usaria um terno cinza hoje. E aí, como é que faz? Vai entrar em questões bobas? Amém? Você vai parar a sua vida por questões? O Espírito Santo veio dizer algo. A doutrina, seja ela qual for, tem doutrina espírita, tem doutrina kardecista, tem doutrina satanista, tem luciferianos, tem doutrina adventista, tem doutrina católica, tem doutrina budista, tem doutrina testemunho de Jeová, tem doutrina afro, quimbanda, magia negra e por aí vai. Tem doutrinas. A doutrina não está acima, e nem pode, nem tem como, estar acima da manifestação de Deus. Você precisa entender isso. Qual que é o tema? Vê se o Espírito Santo fala com você o que ele já falou comigo várias vezes. Tem pessoas brigando, discutindo, falando por Deus. Mas Deus não faz, Deus não faz, Deus não sei o quê. Deus... Você não pode falar por Deus. Só tem uma coisa que você pode falar por Deus, que Ele não pode mentir. Isso você pode falar. Deus não mente. Isso você pode falar. Mas você não pode falar, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Você não pode falar isso aí. Porque você está falando por Ele e você não é Ele. Tem pessoas, tem igrejas, tem pastores que falam que Deus não cura mais. Quem é você para falar que Deus não cura, se você não é Ele? Tem pessoas que falam que Deus não se manifesta. Quem é você para que Ele não se manifeste, se você não é Ele? Deus tem vontades. Ele criou os céus e a terra, não pediu palpite para ninguém. Isso é vontades. Isaías 46:10. Eu sou o Senhor, eu anuncio o fim desde o princípio, o meu propósito subsistirá, vírgula. Isaías 46:10. E farei toda a minha vontade. Deus tem vontades. É verdade que tem coisas que Deus não faz e nem está fazendo mais. Por exemplo, salvar. Por exemplo, perdoar. Deus não está perdoando mais ninguém. Então não adianta eu chamar alguém aqui na frente, vem aqui na frente que eu vou orar para Deus perdoar seus pecados. Isso não existe. Vem aqui na frente para mim orar para Deus escrever seu nome no livro da vida. Isso não existe. Vem aqui na frente você que quer ser salvo, para Jesus te salvar. Isso não existe. Porque a salvação, o perdão dos pecados, a justificação já foi consumada na cruz em Cristo. Então você já está salvo, já está perdoado, já está justificado. Mas sobre a manifestação de Deus em uma pessoa, em várias pessoas, no meio do seu povo, para com a sua igreja, isso ninguém pode falar por Ele. Por favor, 2 Coríntios 6. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, meia dúzia. Eu penso que mais claro que isso não tem como. 2 Coríntios. E tem pessoas que sofrem porque criaram uma doutrina errada
em suas mentes. Por exemplo, tem gente doente, crente doente, e achando que não pode orar por cura, só porque ele está em graça. Uma coisa tem a ver com a outra. Estar em graça é uma doutrina. Não tem nada a ver com a manifestação de Deus em sua vida. Consegue separar? Se você não separar, você não vai reinar nessa área. Porque não é bom que o crente em graça permaneça doente, visto que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Posso ouvir um amém? Oh, o Espírito Santo está falando para mim. Isso tem que ficar claro para com a igreja. Que a doutrina é uma coisa e que Deus é outra. A doutrina, pela graça eu sou salvo em Cristo Jesus. Deus, Senhor, Tu és poderoso, manifesta a Tua glória, envia Teus anjos. Isso não é doutrina. Eu estou falando com Deus. Quem crê em Deus? Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 6, verso 16. 2 Coríntios 6, verso 16. Porque se você não entender assim, a Bíblia vai virar para você como que uma história. Alô? Se você não entendeu o que eu estou falando, a sua esperança vai embora. A sua fé vai esfriar, vai murchar. E por consequência você não vai reinar em vida. Se você não crê que Deus está vivo, que Ele é poderoso. Hebreus 11, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você não crê assim, para que você está lendo a Bíblia? Você não pode pensar que Deus está lá no céu e você está aqui na terra se lascando. Passando necessidade, passando dificuldade. Ah, eu não vou nem orar porque eu estou em graça, eu já sou salvo pela graça, tudo está consumado. Não fala besteira. Tudo está consumado no âmbito espiritual, da salvação, do perdão, da justificação. Mas no âmbito terreno, carnal, você está vivo ainda. E Ele é poderoso para enviar anjos ao seu favor. Ou você nunca leu na Bíblia? Você quer no Velho Testamento ou no Novo? No Velho, Daniel 6, Deus enviou anjo a Daniel. No Novo, livro de Atos, várias vezes, Deus enviou anjo para Paulo, para Silas, para Tiago, para Pedro, para tirar da prisão. E é Novo Testamento, é nova aliança, é graça. Estou te mostrando que doutrina é uma coisa e Deus é outra. Só quem está entendendo. Você crê na doutrina certa? Glória a Deus pela sua vida. Mas você precisa falar com Deus. Até Davi diz: socorro bem presente no dia da angústia. Elevo meus olhos para os montes, e agora? Quem poderá me socorrer? Quem poderá me ajudar? O meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Meu socorro vem de Deus, que envia anjos em meu favor. Essa mensagem é para te dar um up, para te deixar pegando fogo, com a fé ativada. É verdade mesmo. Romanos 8:31, Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos lá, tem anjos em meu favor, Deus é por mim. Isso é para fazer você reinar em vida. É uma vitamina C do céu em sua vida, para você reinar, viver por fé, tomar atitudes de fé, ver Deus em sua vida. Diga, eu preciso ver Deus em minha vida. Porque você não é testemunho de Jeová não, né? Sabe o que é um testemunho de Jeová? É alguém que só estuda a Bíblia. E ele vê que na história da Bíblia, Deus curou, Deus fez. E na história Deus fez aquilo, e Deus fez aquilo outro, mas já acabou. Não, eu não sou testemunho de Jeová. Que estudo apenas sobre as coisas de Deus. Eu vivo Deus como Paulo vivia, Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo, eu não só estudo, Ele vive em mim. Experiência de vida.
2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. E que consenso, ou seja, que ligação tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois, diga eu sou, diga nós somos, pois vós sois santuário do Deus vivente, como Paulo disse, como Moisés disse. Quem é que disse? Quem disse? Diga bem forte. E o que Deus disse? Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Isso aqui é nova aliança, irmão, Novo Testamento. Paulo pegou um texto de Jeremias, do profeta, e trouxe para a graça. Paulo pegou o texto de Jeremias e trouxe para a graça e falou: Deus disse, neles habitarei e entre eles manifestarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Dá um glória a Deus aí! Então diga, nesta nova aliança, faz assim, ó, Deus não só habita em nós, está escrito, profetizado, na lei e na graça, Deus anda entre nós. Deus anda quer dizer, Ele se manifesta em nosso meio. Amém, abençoados? Diga, Deus disse, neles habitarei. Faz assim, ó, e entre eles andarei. Diga, Deus habita em nós. Diga, e anda entre nós. É claro que não se entende literalmente, Entre eles andarei, quer dizer, Coríntios 12:7, entre eles eu me manifestarei. Eu me manifesto aqui, manifesto ali. É uma cura aqui, é um sinal ali, é um prodígio acolá, é um milagre ali, ó. Entre eles eu andarei. Diga comigo, Deus. Cada um tem a sua experiência com Ele. Olhem para mim. Deus, cada um, é só você ler a Bíblia. Cada um tem a sua experiência com Ele. Abraão, preciso falar de Abraão, quando ele ofereceu Isaac. Isaac, depois que ele cresceu, Gênesis 26, preciso falar da experiência de Isaac. Vai marcando aí, Gênesis 26. O filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó, Gênesis 22, preciso falar de Jacó, experiência de prosperidade. O bisneto, Abraão, Isaac, Jacó, José, eu preciso falar de José. Você acha que foi uma teologia que tirou José da escravidão e o fez governador do Egito? Foi um estudo que fez isso com ele? Ou foi uma manifestação de Deus que mudou a história? Oh, dá um sinal se está claro. Diga, Deus. Cada um tem a sua experiência com Ele. Como é que Deus, ou melhor, qual a sua ou quais as suas experiências com Deus? Quantas você já ouviu eu contar aqui? Coloquei gasolina no contado, contadinho com as moedas, e fui lá longe, peguei a rodovia e guardei o carro na garagem. No outro dia o carro nem pegou. Outra experiência, eu fui pregar em Bauru, fui fazer uma conferência na cidade de Bauru, na volta na rodovia Castelo Branco, o motor do carro explodiu. Já contei isso, faz mais de 20 anos que eu conto. Explodiu o motor do carro. A biela do motor saiu para fora, quebrou o bloco, arrombou, saiu para fora. Estourou o motor, explodiu, saiu a biela. O motor não funciona mais, comigo funcionou.
Eu falava com o motor. Ah, você tá louco, pastor? Tô, que eu já li Coríntios 1:27. Isso é loucura, eu já li. Eu falava com o motor. Como assim, pastor? Ah, eu tô vindo de uma pregação, meu carro tá engatado, tô vindo de viagem, de repente, do nada, explodiu o motor. E o que você fez? Ah, eu olhei toda rodovia tem uma plaquinha com um número, né, da quilometragem. Olhei na plaquinha, olhei no relógio, já era 6:30, tava ficando de noite, eu com 2 crianças pequenas no carro. Rapidinho eu pensei, vou ficar com o carro parado na rodovia, pro ladrão vir aqui e fazer a festa, de noite. Aquele tempo não tinha celular para ligar para ninguém. Não vou ficar aqui não. Anda em nome de Jesus. O motor apagava. Tá sem biela. Quebrou, estourou. Ele apagava. Não tem lógica funcionar. Mas a fé, ela vai além da lógica. Eu falei, você vai me levar lá no Vale da Bênção. O Vale da Bênção é na rodovia Castelo Branco, quilômetro 49. Eu estava no 59, faltava 10. Falei, você vai me levar lá dentro. Quando chega lá dentro, você pode parar, não tem problema. Aí eu ligo, chamo um guincho, durmo lá, tomo banho, eu conheço os pastores. Mas você vai me deixar lá. Eu não vou ficar aqui de noite com as minhas filhas pequenas. Não vou ficar. Não vou, você vai me levar lá. Colocava a quarta no carro. Anda em nome de Jesus. E ele ia reclamando. Não tem problema, pode reclamar. Pode moer o motor. Mas você vai me deixar lá dentro. E deixou. E deixou. E deixou. Agora pergunta para um mecânico. Pode perguntar para o seu mecânico aí, ó. Se um carro anda 10 km sem biela. Quebrou o bloco, a biela foi para fora, arrombou. Estourou o bloco. Pergunta para o mecânico se anda o carro. Não tem como andar. O motor sai tudo fora de ponto. Quebra a biela, quebra o pistão, quebra o comando, quebra tudo. Aí o cabeçote empena as válvulas, não tem como andar. Mas você vai andar, você vai me deixar lá. Anda em nome de Jesus. Pode reclamar, pode moer, mas você vai me deixar lá dentro. Anda em nome de Jesus. Quando chegou no Vale da Bênção, na Castelo Branco, quilômetro 49, tem uma rampinha. Quando subiu assim, quando chegou lá, ele apagou. Falei, agora não tem problema, agora que tem telefone, eu vou dormir aqui, vou tomar um banho, vou jantar, vou ficar legal, depois eu arrumo. Mas você me trouxe aqui, você trouxe. Em nome de Jesus. Experiência com Deus. Esses dias eu contei aí do iogurte. Do iogurte não, do requeijão. Quem lembra do requeijão? Minha filha, pai, eu quero um requeijão. Filha, não tem requeijão, filha. Você sabe como que é a vida, né? Não tem requeijão. Passou 10 minutos, buzinaram lá fora, eu vou lá ver. Um irmão com um chevette. Pastor, por favor, vem aqui um pouquinho. Quando eu saio lá, ele abriu a tampa, porta-mala com uma caixa cheia de despesa. A primeira coisa que eu vi era o iogurte, o requeijão que a minha filha tinha pedido. Sabe o que é isso aí? Experiência com Deus. Cada um tem a sua. Quer mais uma? Quer mais uma? Era 11 horas da manhã, numa segunda-feira, eu e a pastora tinha que sair. Já há anos eu conto isso. Essa é das primeiras. Essa é das primeiras, das antigas. 11 horas da manhã, nós tínhamos que sair, não lembro mais aonde. Vamos sair, vamos. E ela saiu, e antes de sair, ela falou, não tem feijão. Aí eu já... Porque eu como arroz com feijão. Eu vou comer só o arroz, eu pensei. Não vou reclamar, não vou murmurar, não vou amaldiçoar. Não tem feijão? Falei, amém, tá bom. Mas eu acho que Deus viu meu coração. Que ela falou, não tem feijão. Alô, sabe? Você está entendendo, não tem feijão, né? Você está entendendo, né? Olha, não tem feijão, acabou. Eu fiquei quieto, falei, amém, tá bom. Eu acho que Deus viu. Vamos embora. Aí ela saiu, eu saí, fechei a porta. Só eu tinha chave, só tinha uma, e só eu tinha. Levei a chave embora. Era 11 horas, quando voltamos 2 horas da tarde, quando chega lá, quem que pôs feijão aqui na lata? Deus! Quem pôs feijão? Quem abriu o mar vermelho, Fala pro seu irmão, Deus. Diga para ele, ó, cada um tem a sua experiência com ele. Ah, mas eu estou falando de mim, eu posso falar de Moisés, posso falar de Josué, eu posso falar de Davi. Davi estava cuidando de ovelha e o profeta foi lá e resumindo, e falou, Deus está te escolhendo como rei.
1 Samuel 16. Eu posso falar de quem? De Jeremias? Posso falar de Isaías? Eu vi o Senhor. Vou falar de quem? De Ezequiel. Eu estava na beira do rio e o anjo Gabriel disse. Eu vou falar de Daniel. Foi jogado na cova e ele passou a madrugada inteira. Quando é de manhã, o rei falou: Daniel. Ele disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Nenhuma doutrina faz isso. Só Deus. Ele está entendendo o que eu estou falando? Eu quero ver uma doutrina te livrar da boca de leões vivo. Seja lei ou seja graça apostolado. Alô? A doutrina é para a sua alma, para a sua mente. Mas Deus é para a sua vida, no seu dia a dia. Hebreus capítulo 13. Para mim, sobre esse assunto, o texto mais forte, afora o 2 Coríntios 6,16, que eu acabei de ler. Hebreus 13, afora o texto que eu acabei de ler, em 2 Coríntios 6,16. Hebreus 13, cadê o tema, Jaque? Diga comigo assim, igreja, diga: a doutrina não está acima da manifestação de Deus. O Espírito Santo está mandando contar mais um testemunho, que nem meu não é, mas eu fiz parte, porque eu estou sabendo, eu presenciei. Ele deve estar assistindo. O abençoado Carlos Olímpio, lá de Bauru, esteve aqui conosco esses dias. O filho dele, Marcel, teve um AVC, e vocês viram, está gravado, isso é no nosso site. E ele me ligou quando aconteceu isso. O filho dele teve um AVC. Alô, antes do AVC, eles já estavam em graça e debaixo do apostolado. Eles entenderam: sou abençoado em Cristo, sou salvo pela graça, tem anjos em meu favor. Eles entenderam tudo a doutrina da graça, tudo certinho. Eles já estavam em graça. Num dia, o filho dele teve um AVC. Você sabe que AVC, às vezes mata, às vezes deixa sequela, não é isso que você sabe? Deixa a pessoa torta, não fala, não anda ou morre. Quando o filho teve AVC, ele me ligou. Na hora, eu já chamei o Ministério de Intercessão e começamos a orar. E Deus se manifestou. E ele veio aqui na MGA dar o testemunho. E o filho dele, bom, tudo legal. Foi revertido o quadro e não teve nada. Tá legal, porque Deus se manifestou na vida dele. Mais um testemunho Deus está mandando falar. O abençoado Manuelzinho, vocês conhecem o Manezinho? Do Cido, do Aparecido? Nós estávamos jogando futebol, o pessoal da igreja, contra o time da Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade, pastor Carlos. Ele tem um time de futebol e eu conheço muito o pastor Carlos, meu amigo, e marcamos um futebol, fomos jogar lá, brincar. Depois do jogo, o Manuel começou a passar mal dentro do vestiário, eu estava junto. O Manezinho começou a passar mal, e caiu e passou mal. E liga pro SAMU. O SAMU demorou 1 hora e pouco, não sei se foi 1 hora ou 1 hora e meia. O SAMU demorou para chegar. E o Mané quase morre, não morre, sem ar, sem respirar, com dor no peito, o Manezinho, até que o SAMU chegou. O SAMU colocou ele dentro da ambulância e levou para o hospital, e eu, que a pastora, fomos atrás. Aí parou o jogo, acabou tudo, peguei meu carro, fui atrás, seguindo a ambulância. Fomos no hospital. Quando eu cheguei no hospital, sabe quem que eu vi? Um anjo. Veio buscar o Manezinho. Falei para o Reinaldo, falei para a pastora, falei para o Cido. No hospital, um anjo veio buscar e ele vai embora. Ele estava tendo um infarto. Quando colocaram ele dentro do hospital lá, naquele, não sei como chama aquela lá, Gisele, não é UTI, na emergência. Colocaram ele, já tinha 3, um já tinha morrido. E tinha mais 2 que estavam batendo na trave. Sobe e não sobe. E o anjo veio para buscar o Mané. Mas agora vocês vão aplaudir. Porque do jeito que ele veio para buscar o Mané, ele voltou no meio do caminho e foi embora. E não levou ele. E eu falei, o Mané não vai morrer. Porque o anjo voltou. O anjo veio buscar ele e voltou. O que é isso aí? Isso não é doutrina não, irmão. Isso é Deus, é manifestação de Deus. Eu vi. Quer mais um testemunho?
que não fala de doutrina, mostra Deus. Um dia eu estava com minha moto, eu tinha uma moto, eu e a pastora, na cidade de Diadema. Quando eu parei no farol, o ladrão parou do lado. 2 rapazes na moto. Um revólver cromado, meteu o revólver em mim, na pastora. Desce da moto, desce da moto. Essa eu já contei várias vezes. Desce da moto. Ele com um revólver, 2 ladrões com um revólver, eu e a pastora. Eu pensei, a minha moto era uma 750, uma moto muito forte. A dele era uma fraquinha, mas eu pensei, se eu fugir, ele vai atirar, vai matar a pastora. Porque a bala é mais rápida que a moto. A moto era potente, mas não ia ter. Eu só pensei, falei, não vou fugir. A pastora na garupa, se eu fujo, ele atira e mata ela. Se é que não mata eu também. Parei. Pus o pezinho na moto. Desce da moto. Desci da moto. Encosta pra lá. Encostei eu pra lá, a pastora veio junto. E o ladrão apontando o revólver. E ele, a moto lá. Aí ele já deixou a moto e veio em nós. Pensei, ele vai matar. E apontou o revólver. E aponta pra mim. E aponta para a pastora e faz assim. E vai embora. Aí depois ele pega e volta. Tipo assim, mato ou não mato? Mato ou não mato? Ele fez isso umas 3 vezes. E eu quieto com a pastora. Montou na moto e foi embora. Fiquei quieto, não blasfemei, não falei nada, não reclamei. Não amaldiçoei, fiquei quieto. Passou mais ou menos 1 mês, eu estava num culto profético. Cultuando, louvando a Deus. Exaltando o Senhor, dando glória. Já esqueci a moto, roubaram, acabou. E a vida continua. Vão seus anéis e ficam os dedos. Ficou os dedos, falei, glória a Deus que eu estou vivo. Aí esqueci a moto, nem lembrava. Estava num culto louvando a Deus, adorando a Deus. De repente, eu louvando a Deus, sem pedir, sem buscar. Nem lembrava mais. Deus me deu uma visão. Apareceu um telão na minha frente assim, ó. Voltou. Isso é um dom da palavra do conhecimento. Eu falei esses dias. Que é parte do conhecimento que só Deus tem do passado, do presente ou do futuro. Só Deus tem esse conhecimento. Esse dom de 1 Coríntios 12, chamado palavra da ciência ou palavra do conhecimento, é um dom que se manifesta e te revela parte do conhecimento que só Deus tem. Ninguém mais tem, só Deus. Aí eu estou lá louvando a Deus, Deus me deu uma visão. Apareceu um telão na minha frente. E eu vi o ladrão chegando no dia do assalto. Eu nem lembrava mais, estava louvando a Deus. Aí eu parei de louvar e fiquei vendo a visão. Como um filme. O ladrão chegou do lado, apontou o revólver, tudo certinho. Pegou a moto, deixou a moto ali, veio, apontou o revólver para mim, pastor, igualzinho. Só que no dia eu não vi uma coisa, e na visão eu vi. Aí eu entendi porque que o ladrão não atirou. E porque que o ladrão fez várias vezes, mata e não mata. Na visão que eu vi depois de 1 mês, o ladrão apontou o revólver e quando ele veio para atirar, do meu lado direito, apareceu um anjo grande e com a asa direita. Ele fez assim, ó, entrou na minha frente e me cobriu com a asa e ajoelhou. A asa do anjo me cobria. Abba Pai. No dia eu não vi isso, no dia eu não vi. Na visão eu vi. A asa me cobria, cobriu assim todo, eu fiquei coberto. Depois o anjo foi e cobriu a pastora. Cobriu assim com a asa. Aí eu entendi porque que o ladrão fez assim e não... Não sei dizer se ele viu o anjo ou não. Eu sei de uma coisa. O anjo foi enviado para me proteger. E aqui estou para dar glória a Deus. Vivinho da Silva. Abba Pai. Diga comigo. Deus. Cada um tem a sua experiência com Ele. Toca no sermão e diga assim, ó. Procura ter experiências com Deus. Diga para o outro irmão. Procura ter experiências com Deus. Ó, Moisés não veio no culto hoje, tá? Mas se ele está aqui, Pedra, ele ia ter testemunho para contar, hein? Ô irmãos, um dia nós estávamos no deserto, Deus mandou eu bater numa rocha, vê se tem lógica, mas ele mandou bater. Quando eu bati na rocha, todo mundo morrendo de sede, pum, bateu na rocha, saiu água e nós bebemos água gostosa, gelada, maravilha. Se Gideão está aqui,
Irmãos, um dia Deus me deu uma visão, eu vi um pão, parecia uma rosca. Eu vi numa visão assim, ó, e era espada pelo Senhor, espada pelo Senhor. E nós fomos de manhã lá lutar contra os midianitas, irmãos, e peguei o povo de Israel e fomos. Quando chegamos lá para lutar com os midianitas, o anjo foi na frente, estavam todos mortos, nem precisamos lutar. Cada um tem o seu testemunho e experiência com Deus. Se Ezequiel está aqui no culto hoje, irmãos, teve um dia que eu estava na beira do rio Quebar, de repente eu estou lá na beira do rio, o anjo me aparece, era Gabriel. Se Daniel está aqui no culto hoje, se Sadraque, Mesaque, Abednego está aqui no culto hoje, irmãos, você acredita que o rei lançou a gente na fornalha só porque nós não quisemos adorar a sua estátua? É verdade, Sadraque, é verdade mesmo. Ô Abednego, eu mesmo falei para ele, ó, então pode jogar na fornalha. Lembra que o rei disse, aumenta a fornalha 7 vezes mais. Eu até falei, ô Abednego, eu falei, se quiser jogar, pode jogar. Se Deus livrar, amém, se não livrar, não tem problema. Olha, e o rei jogou mesmo. Aumentou a fornalha 7 vezes mais. Sadraque, você lembra que de repente nós na fornalha nem pegou fogo, nem queimou nada. De repente tinha um quarto, um anjo do nosso lado dançando e andando no meio do fogo. Era Deus nos livrando. Diga comigo, Deus. Cada um tem a sua experiência com Ele. Porque a doutrina não está acima da manifestação de Deus. Diga, como você sabe disso, pastor? Hebreus 13, versículo 8. Porque eu já li esse texto várias vezes em minha vida. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré, é Jesus Deus. Jesus Cristo quer dizer Jesus Deus. Colossenses 2, aquele que recebeu a plenitude da divindade. Se Jesus recebeu a plenitude da divindade, ele é o quê? Em testemunho de Jeová, o que ele é se ele recebeu a plenitude da divindade? Ficou claro agora, né? Colossenses 2 isso. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o quê? Você lê a Bíblia de vez em quando, irmão? Você já viu milagres na Bíblia? Já viu? Já viu sinais, prodígios na Bíblia? Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Isso quer dizer que ele não mudou. É verdade que ele nasceu. É verdade que ele morreu. É verdade que ele ressuscitou. É verdade que ele habita em nós. E como é onipresente, também subiu aos céus. Habita em nós numa manifestação chamada de Espírito Santo. O Espírito dele habita em nós. Mas aquele que ressuscitou, Atos 1, subiu aos céus numa nuvem. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Oh, glória a Deus. Ele é o mesmo. Ele é o quê? Marca aí, ó. Malaquias 3:6. Diz o Senhor, eu sou o Senhor e não mudo. Que palavra, hein? Diga, Malaquias 3:6. Diga, Deus não muda. Muda a doutrina. Não é mais lei, é graça. Diga, a doutrina mudou. Diga, Deus não. Diga, Deus é o mesmo.